Oiê, tudo bem? Seja muito bem-vinda ao Energia de Gostosa. Esse é o nosso episódio 0 e ele é importante para que a gente se conheça. Eu explique para você o porquê que esse podcast ele nasceu, por que ele existe. Eu sou a Paloma, eu sou personal trainer, mas aqui eu só sou a sua Paloma, talvez a sua próxima amiga, colega ou alguém que você goste de conversar. Eu realmente acredito que às vezes a gente esquece das coisas que a gente acredita e que uma das melhores formas da gente se experienciar na vida é conversando. E eu sou uma criadora de conteúdo pequena hoje ainda no Instagram, mas eu admito que eu tenho uma relação um pouquinho complicada, um pouquinho levemente tóxica com o Instagram, porque eu sinto a necessidade de ter conversas que não cabem em 30 segundos, não cabem em um Reels. E se a gente ficar refém do algoritmo, a gente acaba se perdendo, acaba, abrindo mão de boas conversas. Então, pode até parecer um pouco egoísta, digamos assim, mas esse podcast nasceu da minha necessidade de ter conversas profundas, de ter, de fato, conversas que acrescentem na vida das pessoas. Eu, como eu falei para vocês, sou personal, sou da educação física há mais de 10 anos. Atualmente, não sei quando vocês estão ouvindo esse episódio, eu tenho 33 anos, sou mãe de um menino de 5 anos, que é o amor da minha vida. E eu criei esse ambiente, esse lugar, justamente para a gente conversar. Porque, mesmo atuando como personal, eu consegui perceber que uma das grandes dificuldades que as mulheres têm de conseguir, assim, realmente ter uma transformação de corpo, de vida, tá muito além do treino. Tá completamente voltado para comportamento. Eu, atualmente, atuo como personal presencial. Eu sou professora. Eu lido com mulheres ali. E eu sempre tenho conversas muito interessantes, muito legais, às vezes muito difíceis. E eu queria trazer isso pro mundo, sabe? Assim, pra internet, porque a internet, ela chega em todo mundo. Então, tem muitas conversas que eu tenho com as minhas alunas que eu queria trazer isso pro mundo. Daí eu precisava de um lugar. Como eu falei pra vocês, eu crio conteúdo no Instagram, mas lá eu não consigo falar tudo o que eu quero. Eu admito que eu tenho um grande sonho de ter um podcast há muito tempo. Todas as minhas amigas um dia já me ouviram falar, um dia eu vou ter um podcast. Só que chegou no momento que eu falei, cara, é ou é? Faço ou faço? Porque não é nem uma questão de visualização, de players. Não, eu comecei a me sentir mal porque eu falava, cara, se eu consigo ajudar uma mulher, se eu consigo realmente ser útil ali para uma menina, para uma aluna, cara, talvez eu consiga chegar para mais pessoas. E é uma característica minha, você vai perceber isso. Eu adoro conversar, eu realmente adoro fazer analogias, eu gosto de entender as pessoas. Então, esse é o meu objetivo, é pra gente conversar, é para que a gente se conecte. Eu realmente quero fazer a diferença num sentido de vamos ser úteis para o mundo. Penso muito sobre, sou personal, as pessoas acabam colocando a gente em caixinhas, entendo de glúteo, entendo de emagrecimento, sim, só que a gente é muito mais que isso, né? Pelo menos eu me sinto muito mais do que isso, num sentido profissional mesmo. Eu já consegui, assim, ter experiências como profissional, de que eu mudei a vida das minhas alunas, e não num sentido físico. Sim, consigo ter muito resultado estético, de saúde com as minhas alunas, cara, mas muitas vezes eu vejo que, cara, a gente consegue ser muito mais feliz juntas, ou se a gente tá passando por um momento merda, a gente consegue passar por isso juntas. E o meu objetivo aqui é esse, ser sua parceira. Mas, certo, a gente precisa se conhecer, né? Vocês precisam saber quem eu sou. Então, sou a Paloma. Algumas pessoas me chamam de Lô, algumas pessoas me chamam de Pá.
Algumas pessoas me chamam de mana. Então, vocês me reconheçam como vocês quiserem. Eu trabalho com mulheres há muitos anos, mas eu não trabalhei especificamente com mulheres, já trabalhei com homem normal, já fui professora instrutora de musculação, só que eu tive o privilégio, a sorte, de quando eu entrei na minha profissão, lá há 10 anos atrás, quando eu comecei a estagiar, eu fiz estágios em academias onde eu não tive só a experiência dentro da musculação. Então, eu fui para funcional, fui para crossfit, fui para zumba, tive bastante experiência. E eu sempre, no meu primeiro dia na faculdade, eu lembro muito de um professor meu, Fernando, que perguntou: por que vocês estão aqui? E eu lembro muito da galera falando: é por causa de treino, porque eu gosto de treinar, porque eu quero ser atleta, porque e tal. Não estou falando isso com nenhum tom de prepotência. Estou falando como eu realmente sou. E eu lembro muito de ter respondido isso pra ele, porque eu gosto de gente. E sim, isso é uma verdade. Eu amo pessoas. Eu amo histórias. E assim, eu não tô falando de histórias tipo, nossa, sei lá, mirabolantes ou algo muito, sei lá, uma linda história. Não, eu gosto de história das pessoas. Eu gosto de saber porque que as pessoas são do jeito que elas são. Então, desde o começo, eu sempre tive essa visão da educação física, que não é só sobre o treino, é sobre as histórias das pessoas. Eu realmente tenho esse pensamento de, as minhas alunas são mães de alguém, são filhas de alguém, são esposas de alguém, são pessoas, os meus alunos também. E, assim, eu tenho um caso real na minha família. O meu pai, vocês vão ouvir muito falar do meu pai aqui, porque o meu pai, ele era um cara, assim, surreal, ele era um cara, pra mim, o meu pai é uma entidade. Infelizmente, ele não está mais aqui entre nós, nesse plano, mas meu pai, ele era um cara gordinho, ele foi um cara obeso a vida inteira. Eu nunca vi o meu pai magro. E, infelizmente, ele teve um infarto, mas sabemos que por ter uma vida extremamente voltada para a obesidade, isso agravou a saúde dele com o passar do tempo. Então, tirando diabetes, ele teve a grande maioria das doenças que pessoas com obesidade têm. Infelizmente, perdemos ele para isso. Mas eu lembro quando ele era vivo, eu nunca mais vou me esquecer que bem no comecinho da faculdade, eu queria que ele fosse pra academia, e eu lembro muito dele falando essa seguinte frase pra mim: eu não vou pra academia porque eu sou gorda, e gorda é ponto de referência. Eu admito que ele levava muito na boa, assim, a obesidade dele. Não lembro do meu pai, sei lá, ter vergonha disso e falar pra gente, talvez se ele tivesse, enfim, não era algo que ele falava, mas isso sempre ficou em mim. Então eu sempre fiz questão de, mesmo se eu fosse, antes de ser personal, como eu era uma professora que era funcionária da academia, não de uma pessoa só, então eu sempre fiz questão de fazer com que as pessoas se sentissem bem. Sempre levei tudo com muito bom humor, com muita educação, com muito respeito, que eu lembrava muito do meu pai falando isso. Eu não vou porque as pessoas vão me usar ali como ponto de referência, tipo, o banheiro é do lado do gordinho, entendeu? E a gente sabe que isso acontece, e eu realmente, como professora, como treinadora, eu queria não ser essa pessoa, eu queria que as pessoas se sentissem bem no ambiente da academia. Fora que eu sempre achei a academia um ambiente legal, né? Eu tenho meus 33, eu nasci em 93, fui geração anos 90, 2000, então era um apelo estético e era, não sei, na minha época a academia era muito, legal, eu via isso, uma galera muito legal, muito bonita, e eu queria ser aquela pessoa, entendeu? Mas assim, eu entrei de fato na educação física por conta de corpo, mas assim, eu me apaixonei pela minha profissão, porque eu sou apaixonada pela minha profissão, por conta das pessoas, por conta das histórias, assim, por conta de, eu ver o quanto o exercício, o treino, literalmente muda a vida das pessoas, tanto de um ponto de vista comportamental, quanto físico. A gente sabe que uma pessoa que ela tem obesidade, que ela tá acima do peso, que ela tem alguma doença, ela não tem qualidade de vida, tem uma qualidade de vida inferior, e de fato o exercício muda isso, entendeu? E fora que eu, Paloma, como praticante, porque eu pratico exercício desde, sempre, quando eu era novinha, eu lembro que eu dançava, fazia balé, fazia projeto, da prefeitura da minha cidade, que tinha basquete, esporte e tal. Sempre fiz esporte, mas, de fato,
Eu queria ir pra academia, porque também eu era, tipo, né, anos 2000, tinha que ser magra. Eu nunca fui uma mulher extremamente magra, tá? Vou falar isso um pouco mais em algum outro episódio, mas eu nunca fui. E eu comecei a ir na academia, fazer exercício, porque eu queria emagrecer, certo? E com o tempo eu frequentava academia, acabei gostando daquilo, tive outras experiências profissionais bem novinha, mas quando eu fui para educação física, eu lembro que eu senti, tipo, é isso. Talvez, né, meninas que estão ouvindo agora, em algum momento da vida, você teve um crush, um boy, aonde você, tipo, cara, é isso, entendeu? Mesmo que não tenha, né, tipo, perdurado, mas naquele momento você meio que se apaixonou, sabe? Eu tive isso pela minha profissão, de verdade, assim. Eu sou apaixonada pela minha profissão. Tanto que eu insisto nela, tipo assim, loucamente. Não só, ai, nossa, eu não entrei pelo hype. Eu entrei porque eu acredito que isso muda a vida das pessoas, salva a vida das pessoas, porque salvou a minha. Eu tive episódios que, cara, vale muito um episódio emocionais, depressivos, assim, muito, muito pesados, digamos assim, e que o exercício estava lá e ele me salvou. Então, assim, eu vivi isso na minha pele, assim, Eu lembro da primeira vez, aliás, acabei de lembrar, a primeira vez que eu tive que o exercício me salvou, digamos assim. Porque foi quando o meu avô morreu. Eu lembro disso, nossa, eu acabei de desbloquear essa memória, que bom que eu lembrei disso aqui. O meu avô materno morreu, né, por parte de mãe. Meu avô Juca. E eu lembro que foi a primeira vez que uma pessoa na minha vida morreu. E eu lembro que eu já treinava e eu lembro que eu fui treinar depois. E eu lembro que, né, eu morava numa cidade muito pequena, todo mundo conhecia todo mundo, um dos instrutores da academia era um primo distante, sabe? Essa coisa assim, de família. E eu lembro muito dele falar assim pra mim, que bom que você tá aqui. Porque ele sabia, né, eu tive o privilégio de ter uma família muito, muito, muito unida. E lembro dele falar isso e eu ir treinar e eu melhorar aquela tristeza e terminar o treino e falar, cara, é isso, vozinho, vá, entendeu? Então foi a primeira vez que eu tive isso, mas isso passou por várias e várias vezes na minha vida e eu vi isso de fato acontecer com outras mulheres, entendeu? Mas a minha profissão, né, o meu dia a dia, foi mudando ao passar do tempo, porque eu tive outras experiências, né? Antes de eu ser mãe, eu tinha uma percepção do exercício físico. Depois que eu tive meu filho, isso mudou da água pro vinho, assim. Cara, é outra vida depois que você tem um filho e treinar também me salvou. Eu vivi uma experiência de um relacionamento extremamente problemático e treinar também me salvou. Mas faz mais ou menos uns 3 anos, 3 anos, que eu literalmente me especializei em mulher e só trabalho com mulher. E daí que, cara, assim, a vida grita na sua cara. Não é sobre treino, de verdade, não é sobre treino. Eu vou falar em alguns momentos sobre treino aqui, até porque eu sei que isso pode ajudar e beneficiar vocês. Mas assim, cara, eu lembro, tipo assim, eu de fato comecei como personal me especializar, fazer a minha pós-graduação especializada em treinamento feminino, mas, desculpem, mas parou de ser sobre treino e, tipo assim, virou completamente sobre comportamento, assim, ó. Por exemplo, vou falar aqui, tipo, coisas que mudaram na minha cabeça, tipo, mano, a mulherada não desiste porque ela é preguiçosa, porque muita mulher desiste de treinar, mas não é porque necessariamente é preguiçosa, porque a vida tem 1000 demandas, entendeu? Tem muita mulher que tem vergonha, assim, ela tem um trauma de academia, seja pelo ambiente, seja pela própria culpa, sentem, tipo assim, uma falta de pertencimento, ainda mais hoje, 2026, que, tipo, nossa, parece que todo mundo tá no shape, e a pessoa tá começando a falar, cara, eu não pertenço a isso, então a pessoa, tipo, ela nem consegue começar, pela sensação de fracasso, tipo, não consigo continuar, e às vezes não, muitas vezes, isso acontece não só pela realidade dela ali, não depende só dela, depende de, sei lá, se é uma mãe, rede de apoio, trabalho, jornada dupla, tripla, dinheiro.
Então, assim, isso me obrigou, num sentido positivo, a estudar sobre comportamento. Tipo, cara, se eu quero treinar essas meninas, eu preciso fazer elas chegarem aqui. Eu preciso, tipo, fazer... E assim, eu, esteticamente, sou um estereótipo, sabe? De brasileira. Sou morena, tatuada, tenho glúteo, tenho bundão, tenho cinturinha, tal. Eu sei que eu tenho um estereótipo de ser tipo assim, sabe, aquele mulherão, como dizem, as minhas alunas falam, nossa, falando menina foda. Não, cara, eu sou, tipo, igual vocês, entendeu? Eu só gosto de tatuagem e gosto de treinar, assim, por ter músculo e tal. Às vezes as pessoas, elas me colocam muito nesse estereótipo tipo, às vezes ela nem chega até mim porque ela colocou isso na cabeça dela, entendeu? Então, assim, foi isso que, tipo, eu fico muito feliz. Toda vez alguém que vai treinar comigo no presencial, ou alguém que me conhece, fala, cara, eu não imaginava que você era assim. Tipo, eu falo, sim, gente, a gente é normal, entendeu? Gosto de me cuidar, gosto muito de me cuidar, tenho zero problema em admitir isso, gosto de me sentir bem, de me sentir gostosa, por isso que esse podcast chama Energia de Gostosa. Gosto de ser o estereótipo, mas não para os outros, porque eu gosto, entendeu? E eu quero despertar isso em vocês. Inclusive, o que você vai encontrar aqui, assim, no final de cada episódio, eu quero que você se aproxime da sua energia de gostosa, não da minha, entendeu? Eu quero que você, tipo, porque eu já vi isso acontecer, eu já vi a mágica acontecer na minha frente. É uma aluna, tipo, autoestima lá embaixo, acima do peso, vivendo um relacionamento merda, tipo assim, desculpa a palavra, tipo, fodida da cabeça e tal. E a gente vai treinando, vai perdendo peso, vai ficando uma puta de uma gostosa e, tipo, ela entende que não é sobre ela ser gostosa pro mundo, é pra ela, entendeu? Então é isso que eu quero, tipo, volto a falar, vamos falar sobre treino? Vamos, certo? Mas eu quero falar sobre autoestima, sobre comportamento, sobre sociedade, porque, tipo, cara, a gente precisa falar disso, nós somos mulheres, nós vivemos na sociedade, nós somos mães, nós somos, né, tipo, mulheres de alguém, e a gente precisa falar disso. Relacionamentos, amizade é um relacionamento, relacionamentos familiares, óbvio que eu vou falar de macho, de crush das minhas histórias. Eu acho que, cara, isso vai ser muito legal quando eu conseguir, assim, né, expondo algumas histórias minhas de relacionamento, não expondo o boy, entendeu? Mas, assim, são histórias reais que eu vivi que mudaram completamente a minha vida. Mudaram quem eu sou, mudaram tudo. Muitas vezes para melhor. Tive, assim, relações que, tipo, mudaram a minha vida. Não digo para pior, mas, assim, que me obrigaram a, tipo, buscar terapia. Eu entrei num quadro depressivo. Essa vulnerabilidade eu não vou ter problema nenhum de expor aqui, porque eu não sou a única que passa por isso. Eu tenho certeza que eu dividir isso vai ser bom pra vocês, mas muito pra mim. Até pra que eu fale, cara, olha de onde você saiu e onde você tá. E se uma mulher ouvir isso e falar, cara, dá pra sair, eu vou ficar muito feliz, entendeu? É literalmente todas aquelas conversas que não cabem na internet, entendeu? Então, o objetivo aqui é isso, entendeu? É a gente conversar. De fato, eu quero criar uma comunidade. Eu quero, assim, comunidade num sentido de meninas que se conectam comigo, sabe? Hoje comecei a fazer esse podcast. Antes eu fui correr para eu falar com Deus, com o sol, com o universo, porque tudo isso, né, assim, eu quero trazer conteúdo de espiritualidade. Se preparem, porque também, mas não de religião, de espiritualidade, porque isso também me salvou. Mas, assim, eu quis me preparar fazendo algo que eu gosto, que é correr, que é o exercício, no sol, que é uma coisa que eu amo. Eu tenho um sol tatuado no peito, gente, então, assim, eu sou apaixonada por sol. É algo que me dá vida, justamente para eu estar aqui pronta, com a minha energia, tipo, recarregada,
pra falar pra vocês, cara, eu quero que vocês se sintam pertencentes. Porque, assim, hoje é um momento, tipo assim, um espaço-tempo da minha vida que eu sinto falta disso e eu consumo outras criadoras de conteúdo que têm conteúdos mais ou menos nesse viés. E, cara, elas mudaram a minha vida. Inclusive, pra eu gravar esse podcast, eu mandei mensagem pra uma podcaster que eu consumo. Eu falei, cara, eu preciso de um conselho seu. Ela falou, vai, coloca tua voz no mundo. Então, é isso que eu tô fazendo aqui. E esse, eu acho que eu já falei, é o nosso episódio 0, é para que vocês me conheçam, mas nos próximos eu quero realmente trazer coisas aqui que vocês vão, tipo, eu quero que vocês acabem cada episódio e falem, cara, melhorou isso, tá? E assim, é não menos importante, por que energia de gostosa? Porque assim, ó, talvez esse nome remeta à estética, padrão, entendeu? Tipo, ai, gostosona, cara, mas não é sobre isso, entendeu? Porque assim, primeiro, eu acredito que a vida tem que ser gostosa. A vida tem que ser, tipo, cara, e gostoso. Eu vou dar um exemplo ridículo, tá? Mas pra mim sempre faz sentido. Cara, laranjas. Eu acho laranja muito gostoso. Porque assim, ó, eu acho tão perfeito o suquinho da laranja dentro do gominho, entendeu? E eu acho isso extremamente gostoso. Assim, do mesmo jeito que eu amo ouvir, às vezes, umas músicas específicas que tem aquele... Sabe aquele minutinho que você sorri sozinha? E você fala, cara, olha que gostoso. Assim como tem pessoas que você abraça, tem, sei lá... E eu, tipo, não tô falando de coisas saudáveis, necessariamente. Tipo, um chocolate pra você pode ser extremamente gostoso. Então, assim... E a energia de gostosa é exatamente sobre isso, entendeu? Não é sobre um padrão. É pelo contrário, cara. É sobre postura, entendeu? É algo que eu tenho que me vigiar muito bem, porque futuramente vou trazer isso pra vocês, mas assim, por mais que eu tenha a skin da gostosa, digamos assim, eu passo por muitos momentos de baixíssima autoestima, onde eu acho que ser gostosa é um problema que me diminui. Então, assim, eu tenho que me lembrar disso, entendeu? Porra, eu treino pra isso, entendeu? Eu gosto de me sentir bem. É sobre liberdade, é totalmente sobre isso. Cara, a gente vive em uma sociedade que tenta colocar a gente em caixinha. Se vocês estiverem ouvindo um cachorro em algum momento, é o cachorro da vizinha. É sobre liberdade, é sobre... Cara, né, assim, a gente nós sermos aquilo que a gente quer ser. Isso é gostoso. E isso é muito gostoso. Cara, vem uma imagem de uma menina, uma vez que eu conheci. Ela não era um padrão magro, ou uma menina que treinava, não, ela era uma pessoa, assim, acima do peso, entendeu? Mano, gostosíssima, cara, um cabelo, tipo, Black Power, vermelho, meio rosa, tipo assim, tatuada, fantástica, entendeu? E, assim, eu não quero em nenhum momento aqui trazer um padrão, tipo, magro e tal. Eu, como personal, eu quero que você fique uma mulher mais saudável. Eu quero que você se ame. Mas eu não tô aqui pra falar de padrão, entendeu? Eu tô aqui pra falar de confiança. Sobre você olhar no espelho e falar, porra, olha essa mulher que maravilhosa, assim. Eu coloco uma coisa dentro de mim quando eu começo a me perder de mim mesma. Cara, eu tenho que ser a mulher que eu admiro. Eu tenho que ser essa mulher pra mim, não pra outra coisa, entendeu? Não pra outra pessoa. E eu acho que, assim, é uma necessidade, essa energia gostosa, de você viver uma vida que faça sentido pra quê? Pra você. Literalmente pra você. Como que eu posso dizer? Tem um tom de vitimismo. Mas hoje, atualmente, eu admito que eu vivo uma vida que eu não gosto por alguns motivos, entendeu? Principalmente voltado para a parte de tipo, ai, cara, eu não tenho tantas conexões. Foi para isso que eu falei, cara, no meu podcast eu vou ter essa conexão, eu vou trazer pessoas que têm essa conexão e o universo vai fazer isso, justamente para ser algo que faça sentido. E qual que é o sentido da vida para mim, para Paloma? Ser útil. Eu quero ser útil para as pessoas, entendeu? O exercício, ele é uma ferramenta. Mas no final do dia, o que vai importar é você viver uma vida que faça sentido para você. E assim, porque eu afirmo isso, porque eu sinto isso. Ser gostosa é total um estado de espírito. Ser gostosa é um estado de espírito. E a gente tem que, tipo, buscar evoluções para que a gente consiga se conectar com isso, entendeu?
Tipo, porque senão passa. A gente acaba, sei lá, como que eu posso dizer isso pra vocês? Mas assim, a gente passa muito tempo em rede social, a gente passa muito tempo, hoje em dia, exposto a tanta coisa que a gente esquece de, tipo, nos alinhar com o nosso espírito, entendeu? E que é o que, da minha percepção, realmente importa. Por isso que eu quero trazer essa coisa da energia de gostosa, e não tem nada a ver com o corpo. Tem a ver com uma essência, com literalmente uma energia. É algo que você não pega, entendeu? Desculpem. E esse primeiro episódio foi justamente para que você saiba quem eu sou, né? Para que você me conheça. Eu quero que... Eu não vou fazer uma promessa que eu não consiga cumprir. Porque, vou postar um episódio todo dia, toda semana. Vou me policiar para não sumir, para ser um projeto, e eu acredito que isso vai acontecer de uma maneira muito inconsciente, porque eu sempre quis ter um podcast. Então vai ser tudo de maneira muito natural, mas eu quero ser muito presente para vocês. Eu quero que de fato a gente se faça companhia. Eu quero que a gente realmente se tenha. Uma frase que eu gosto bastante, que eu falo para as pessoas que eu gosto, que bom que a gente se tem. E eu quero que vocês tenham isso, entendeu? Que tenham um espaço, tenham alguém que fale coisas que se conectem com vocês. Muito obrigada por você me fazer companhia. Se você ficou até aqui, muito obrigada. Eu acho que tá sendo muito, sei lá, muito real, porque eu tô fazendo algo que eu sempre quis fazer. E que isso de alguma forma te inspire. Realmente, eu acho que a gente inspira, a gente realmente dá um bom exemplo quando a gente inspira fazendo. Então, que isso te inspire a fazer algo que você queira fazer. Isso, sei lá. Quero pintar o meu cabelo hoje. Vai, entendeu? Quero, sei lá, começar um esporte novo. Faça. Quero falar com a minha amiga, que faz tempo que eu não falo. Faça, liga pra ela. Porque eu tô com uma sensação muito mágica, muito legal de estar fazendo algo que eu sempre quis fazer pela primeira vez. Então é isso. Muito obrigada por me fazer companhia e a gente se encontra no próximo episódio.